Bom dia, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 8 de setembro, quinta-feira, vamos falar sobre ronco, um distúrbio do sono que pode acarretar sérios problemas de saúde à pessoa. Quem já não teve alguém em casa com um ronco que incomodou, que muitas vezes preocupou porque o ronco era tão intenso que faltava o ar, a pessoa dava um estribucho assim? Então hoje nós vamos tirar todas essas dúvidas. Portanto, o programa é imperdível. Os abraços de hoje vão para a Evanilce Ribeiro, morador lá do bairro Novo Minas. Também para Maria Eunice, moradora do bairro Jardim Talismã. Ela que nos assiste todos os dias, uma amiga, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, que trabalha lá na casa do seu Gelate. E também para o Ronaldo, ele que é uma pessoa maravilhosa, esposo da Ilza Aparecida, moradores do bairro Jardim São Lourenço. Nos assistem, estão sempre em contato com a gente. Um abraço ao Ronaldo, parabéns. Que o ronco é um problema chato de se conviver, todos sabem. Porém, o que muitos desconhecem é que esse incômodo pode trazer sérios problemas à pessoa. Por isso é sempre necessário o diagnóstico de um médico para avaliar a gravidade da situação, já que o ronco é a forma clássica do organismo se expressar diante de uma dificuldade respiratória que ocorre durante o sono. Como vocês veem, este problema que acomete muitas pessoas deixa de ser simples e pode ser alguma coisa mais séria. Só o médico especialista é que vai fechar um diagnóstico e te tranquilizar. Por isso, vamos conversar hoje com o neurologista especialista em sono, conforme o combinado, Dr. Marcílio Delmondes Gomes. Bom dia, Dr. Marcílio. Bom dia, Paulo. É um prazer a gente estar falando desse tema, porque ele atormenta muitas pessoas. São muitas famílias que às vezes o ronco do pai ou da mãe incomoda os filhos. E também muitas vezes um filho, quando tem esse episódio do distúrbio do sono, o ronco, ele acaba incomodando seus pais. E é por isso que eu primeiro lhe pergunto, explica pra gente do ponto de vista neurológico, você que é um especialista nessa área, o que vem a ser ronco? O ronco ele é provocado pela vibração da via aérea superior. Quando a pessoa, você vê, ninguém ronca acordado, ronca quando dorme. O que acontece? A faringe atrás da campainha é toda formada por tecido mole, tecido frouxo. Então tem a mucosa e passa onde passa o ar. Quando a pessoa dorme, relaxa a musculatura, o ar faz vibrar, é como se tivesse um excesso de cortina, então a mucosa vibra e ressoa, dando aquele ruído desagradável que é o ronco que nós conhecemos. Geralmente a pessoa que ronca dorme de boca aberta. O que levaria o aparecimento do ronco numa pessoa? Eu te pergunto isso porque de repente tem pessoas que falam assim, mas eu nunca ronquei. Primeiro que de repente ela estava dormindo, ela não ia ouvir o próprio ronco. Segundo que às vezes também algumas pessoas falam, eu não vou falar porque esse ronquinho... Não... Mas quando o ronco fica muito alto e também tem apneia, as pessoas se preocupam mais. Esse ronco, ele vem evoluindo, ele vai aumentando assim a sua intensidade ou não? Quando a pessoa tem o ronco, ela já tem desde novinha e isso só vai piorando. Não, é uma coisa que é comum, né? A pessoa nova, casa, atlético, bonitinho, de repente começa a ganhar peso. O ganho de peso corresponde em torno de 70% dos casos de ronco e apneia. Então, se a pessoa vai ganhando peso, antes não roncava, né? Antes do casamento não roncava. E o outro perfil, aumento da circunferência cervical, quer dizer, um fator o que demonstra que aumenta também a deposição de tecido gorduroso na região de faringe. Então, como é um tubo onde passa o ar, se a pessoa ganha peso, realmente estreita a faringe. Dorme, relaxa, fica o excesso de tecido frouxo, o ar faz vibrar, então faz a pessoa roncar. Então, esse ganho de peso é uma das principais coisas que faz evoluir com o ronco. Outra coisa é o fator idade.
Quer dizer, quando você envelhece, não é só o cabelo que fica branco, não é só o cabelo que cai, não é só as rugas que aparecem, mas ocorre também uma flacidez da musculatura faríngea. Por isso que ele aumenta a sua incidência muito depois da quinta década dos 50 anos em diante. Então vocês veem que casou tem que manter a forma. Envelhecer é complicado, que aí não tem como. E as crianças, se tiver o ronco, buscar o aconselhamento de um alergista, do próprio pediatra ou de um otorrino para se fechar um diagnóstico. Mas é um distúrbio que vai aparecer na grande maioria das pessoas. Por que é preciso se preocupar com o ronco? Porque o ronco, na verdade, ele é um preditivo para a apneia. Então, ele é um aviso que pode ter algo mais grave atrás dele. A apneia seria a parada respiratória por fechamento da faringe. Então, a pessoa, quando vai puxar o ar, inspirar, então ele puxa o ar e fecha a faringe antes do ar entrar. Então, ele não consegue respirar, fica lá, daquela explosão. Então, aquela pessoa que ronca, ronca, para, ronca, ronca, para. Que ele está do lado, pensa, olha, ele está roncando, de repente ele para e daqui a pouco daquela explosão. Então, na verdade, a faringe está fechando. E isso faz com que a pessoa tenha vários microdespertares durante a noite. Microdespertar de até 15 segundos, a pessoa não lembra que acordou. E no outro dia ele acorda cansado, insatisfeito, com aquela sensação do sono ser reparador. Durante o dia fica sonolento, mal-humorado, às vezes com dor de cabeça desde o período da manhã, memória, atenção, concentração, raciocínio prejudicado. Se dorme sozinho, se é um viúvo, se é um desquitado, uma pessoa solteira, que ele não sabe por que está acontecendo aquilo. E, na verdade, ele tem o problema da apneia. Então, o ronco, na verdade, é um aviso. Comer antes de dormir à noite. Piora o ronco? Piora. Tudo que faz relaxar a musculatura de faringe, nós não orientamos. Então, por exemplo, o jantar, pelo menos 2 a 3 horas antes de deitar-se, sempre uma dieta, uma alimentação de mais fácil metabolização. Evitar bebida alcoólica à noite, porque o álcool ele é um relaxante. Pessoas que já têm, alguém já comentou um pouquinho de ronco, por exemplo, fazer atividade física no final do dia. Trabalho durante o dia, não tem tempo, à noite eu vou para a academia e vou esforçar bastante. Depois disso, o que vai acontecer? Vai relaxar mais, vai roncar mais. Dormir de barriga para cima é a pior posição para respiração. Então a via aérea superior ela fica mais prejudicada no sentido do trânsito aéreo. Então a gente sempre orienta dormir de lado, ou lado esquerdo ou lado direito, e também evitar a barriga para baixo. A melhor posição sempre é decúbito lateral, do lado direito ou lado esquerdo. Isso aí vai, pelo menos, não ajudar a complicar o padrão respiratório durante o sono. Já temos dicas aí para você colocar em prática. Dr. Marcílio, o ronco sempre está associado aos problemas respiratórios? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. O tema hoje, ronco. Exatamente, esse probleminha do sono que incomoda muita gente, principalmente o sócio de cama, como o nosso convidado de hoje costuma falar. Às vezes você está dormindo, começa a ouvir aquele barulhão e se assusta. Mas a gente está tirando todas as dúvidas para que vocês possam entender. Estamos aqui com um especialista em sono, neurologista, nosso amigo Dr. Marcílio Delmondes Gomes. Dr. Marcílio, eu lhe perguntei no bloco anterior, o ronco sempre está associado a problemas respiratórios? Existe o chamado ronco primário, quando só tem um ronco, que não tem nenhum distúrbio, nem apneia, parada respiratória, hipopneia, nem aumento de resistência, nem problema de nasal, nada disso. Quer dizer, é o ronco chamado ronco primário. E o ronco secundário, né, que é acompanhado de apneia, é acompanhado de um distúrbio respiratório. Mas mesmo esse ronco primário, hoje em dia, ele é visto como uma doença. Como é que se faz o diagnóstico desse ronco, vamos chamar assim, de patológico? Porque a gente já ouviu falar muito em clínicas em São Paulo, em Porto Alegre, fora daqui de Campo Grande. Mas eu sei, porque te conheço, sei do seu trabalho, que nós aqui estamos muito bem servidos com uma clínica de distúrbio do sono que o Dr. Marcílio dirige e que realmente tem, na minha concepção, no que eu vi, os melhores aparelhos que tem lá fora. Mas eu gostaria que você nos falasse como que é feito esse diagnóstico.
O padrão ouro, né, o melhor padrão para se avaliar o distúrbio respiratório é você poder monitorizar a pessoa dormindo num laboratório de sono, quer dizer, um quarto na cama, com aparelhagem durante a noite inteira. Então você vai monitorizar os estágios do sono, você vai monitorizar nesse exame o padrão respiratório da pessoa, a atividade cardíaca para ver se tem arritmia coadjuvante, se tem queda do nível de oxigênio devido às paradas. Então isso é feito no período que a pessoa habitualmente dorme, a noite inteira, até amanhecer o dia. Então nós fazemos essa monitorização através da polissonografia. Esse é o exame de polissonografia, é isso que você falou? Isso, esse é o padrão ouro, o melhor padrão para se fazer o diagnóstico. E nós fazemos isso aqui em Campo Grande? Nós fazemos aqui, já tem um bom tempo, já estamos fazendo do mesmo padrão que se faz a nível mundial. Olha aí, tá vendo? Campo Grande está muito à frente em algumas especialidades e não perde para ninguém como essa clínica do distúrbio do sono. Porque eu vi com os meus olhos, é importante que quem tem esse problema não precisa mais ir para fora. Já tem algum tempo que ele está se especializando cada vez mais nisso e trazendo o padrão ouro aqui para Campo Grande. Então a pessoa dorme lá na clínica, ela passa uma noite lá na clínica toda monitorada. Isso, nós procuramos reproduzir o sono normal como se estivesse fazendo em casa. Quer dizer, então ele vai dormir à vontade, apesar da aparelhagem, consegue dormir, e nós conseguimos a partir daí ter os parâmetros extremamente objetivos. Então não são parâmetros subjetivos. Então os sensores detectam qualquer tipo de alteração que acontece, não só respiratória, às vezes o paciente tem um problema respiratório e tem, por exemplo, pernas inquietas, que é outro distúrbio do sono, que também é muito comum em jovens. Então tudo isso é tudo avaliado simultaneamente. Qualquer distúrbio que tiver, através do exame, principalmente distúrbio respiratório, a gente detecta. Mas aí, nesse exame, quando a pessoa vai dormir lá, vai sozinha ou vai um acompanhante que dorme junto, o sócio de cama dorme lá também? Como que é isso? Porque tem cara que só ronca se estiver do lado da mulher. Não, tô brincando. Você em casa deve ter falado, é o meu aqui, né? Não, mas não é não. Como que é? Dorme alguém junto, ela fica só lá, sozinha, essa pessoa? Não, geralmente o exame ele é feito só com a pessoa que tem o suposto o distúrbio. Quando é criança, aí realmente a mãe ou o pai ficam juntos, né? Mas como a grande maioria dos pacientes que são avaliados, na grande maioria são adultos, não há necessidade de acompanhantes. Porque tem as técnicas, elas ficam acordadas a noite inteira, quer dizer, elas trabalham monitorando qualquer tipo de necessidade que o paciente tem, ir ao banheiro, tomar água, tem tudo dentro do quarto, elas estão ali exatamente para poder servi-los, né? Olha aí, isso aí é uma maravilha que todo mundo tinha que saber, por isso fizemos questão de trazer o top dos tops. Não adianta você pegar um que ainda está engatinhando. Pegamos o que a gente conhece, confiamos, sabemos da qualidade do serviço, é reconhecido hoje a nível nacional o trabalho do Dr. Marcílio aqui em Campo Grande, para que você, do Mato Grosso do Sul, possa ter a segurança de que aqui nós estamos muito bem servidos nessa área. E como que é feito o tratamento? Depois que você faz o diagnóstico de que tem um distúrbio, que o ronco é verdadeiro, como que é feito esse tratamento? Nós começamos com tratamento comportamental, perder peso. Mas a gente sabe também, por outro lado, né, Paulo, que a grande maioria dos pacientes que vão lá não consegue perder peso. Ou, se for aquele magro, não tem como perder e nem pode perder. Então, o que a gente faz? Se tiver, por exemplo, ronco e apneia leve, tem tratamento com aparelho intraoral para fazer avanço da mandíbula. Hoje em dia também é um método novo, mas já tem sido feito, tratamento com fonoaudiólogo para fazer o fortalecimento da musculatura faríngea. Existe também tratamento com a acupuntura, tanto o tratamento com a fono quanto a acupuntura são metodologias novas. O mais sempre consagrado foi o uso de aparelho intraoral, cirurgia para aqueles casos onde tem hipertrofia de amígdala e adenoides, mais comum em crianças, mas adultos também pode ser feito, e para os casos moderados e severos, o uso do CPAP, que é uma máscara onde a pessoa dorme, que manda um fluxo de ar para a via aérea superior e mantém ela aberta a noite inteira, quer dizer, a pessoa dorme com o aparelho. Isso é bom, porque aí você fica mais tranquilo, mas é importante que se você tem alguém que tem esse ronco exagerado, que tem apneia, procure logo o especialista. Porque isso pode estar, primeiro, acabando com a qualidade de vida da família inteira. Porque esse ser humano sofre. Dorme mal à noite, no outro dia tem que trabalhar, tem que ter a relação entre os familiares, isso tudo é colocado em risco. Depois, você pode ter um processo já de alteração cardíaca, uma arritmia, alguma dessas alterações.
Por isso é importante fazer a polissonografia, porque ali vai detectar tudo isso. E terceiro, se você tem um problema, para que você vai deixar ele arruinar? Vamos já, desde o início, já corrigir e resolver aquilo que está errado. Então, doutor Marcílio, eu quero agradecer, parabenizar pela clínica, pelo excelente trabalho. É lotado lá, mas sempre tem um jeitinho. Esse cara tem um coração humano, é um cristão convicto, sempre dá um jeitinho, atende todo mundo com carinho. É isso que nós precisamos, de bons profissionais, com aparelhagem moderna, mas principalmente com o coração cristão. Então, eu quero de público aqui te agradecer pelo excelente trabalho, pedir a Deus que continue iluminando os teus passos, a tua família, e conta sempre aqui com o programa Médico da Família. Eu que agradeço, e principalmente poder expor uma coisa que é tão comum no dia a dia. Estou à disposição sempre, quando precisar. É isso aí. Se você ainda tem alguma dúvida sobre este assunto, e esse programa, a Dona Eda que solicitou a nossa produção, está aí, ó, dado todas as dicas. Se tiver alguma dúvida, escreva para o nosso programa e nós entraremos em contato. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se preferir enviar uma carta, escreva para Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. Lembre-se sempre, o nosso compromisso é de fé e saúde. Reflexão do dia. Toda a poesia e a canção é uma poesia ajudada, reflete o que a alma não tem. Por isso a canção dos povos tristes é alegre, e a canção dos povos alegres é triste. Fernando Pessoa. Que maravilha! Como vocês veem, muitas pessoas se pegam em pequeníssimas coisas, e outras se pegam em coisas muito importantes. Quem sabe você, que com pequenas coisas consegue atingir a felicidade, muito mais fácil do que aqueles que com muitas coisas não conseguem atingir. Sabe por quê? Porque a nossa vida, ela é feita de poesia e de canção. Basta que você abra o teu coração para que a felicidade possa reinar nele. Vamos curtir a vida, vamos viver com a mesma emoção e com os mandamentos que Jesus Cristo nos deixou. Principalmente, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. No próximo programa vamos falar sobre a utilização das plantas medicinais no combate de doenças comportamentais. Um bom almoço a todos vocês, uma boa tarde, fiquem com Deus e até lá.